vai nos falar de uma aliança de paz, de estar no nosso meio, de habitar justamente entre nós. Afinal de contas, do que podemos olhar hoje aquilo que é a presença de Deus que está no meio de nós? Vamos um pouquinho meditar sobre este tema na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero trabalhar com vocês a dimensão da primeira leitura. Estamos aqui já às portas da Semana Santa. Espero que tenha se preparado para viver bem também esta dimensão, agora ainda mais se aprofundando no mistério da paixão do Senhor daqui a pouco e provocando em nós a conversão do coração. Quero pegar com vocês a profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 a 28, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a se dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde morarão com vossos pais, e ali habitarão para sempre também eles, com os seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Forte tudo isso, né? Ou seja, Deus nos dá uma paz, nos conduz a uma paz porque há uma presença dele. Esta paz é a habitação dele neste santuário. Olha, meus caros, como é interessante nós percebermos que há um santuário da presença. Se nós olharmos a história, né, o Senhor vai dizer, eis que será destruído este templo, em 3 dias eu levantarei. E depois a própria palavra vai dizer, sim, ele estava referindo ao templo do seu próprio corpo. Ou seja, o Senhor veio habitar, há um processo de graça em direção a cada um de nós, ou seja, a encarnação do Verbo, mas ele não nos deixa órfãos, ele não nos abandona, mas estará conosco até o fim dos tempos e assim se estabelece pela Eucaristia. Então nós temos, na sua presença real, eucarística, nós temos um santuário de paz, um santuário de presença, um santuário aonde vamos nos encontrar unidos. Fora deste santuário há divisões. E é tão interessante isso, porque à medida que nós nos afastamos de uma presença eucarística, aqueles que foram se afastando desta graça, principalmente nós aqui que recebemos este dom precioso, que somos católicos, aqueles que se afastaram foram só se dividindo. E há divisões, meus caros, divisões porque falta para nós voltarmos ao santuário. E você vai perceber que há todo o movimento de Deus para que possamos justamente voltar ao santuário, voltar à sua presença, estar com Ele, e ali justamente recebendo a tua paz, vamos percebendo aquilo que está justamente dividindo em nós, dividido. E uma das coisas mais interessantes é que a partir do momento que nós nos colocamos no santuário de Deus, entramos numa igreja, numa capela, nos colocamos diante da presença do Senhor, além da experiência justamente que Deus nos dá, da sua presença, do seu toque, né, de tudo aquilo, Ele também começa com um devido tempo, a cada um é dado um tempo,
começa a mostrar as divisões que tem dentro de nós, as nossas preocupações que muitas vezes nos divide, preocupações mundanas, aquilo que é muitas vezes a nossa defesa da nossa própria imagem, que nos divide em relação ao outro, as nossas divisões por palavras, por gestos, que muitas vezes vão nos separando dos nossos irmãos, se nós estivermos sobre um único domínio, sobre um único pastor, então nós teremos um direcionamento. E isso é interessante ver este movimento que se realiza dentro da igreja. Há muita diversidade. Às vezes as diversidades dentro da igreja chegam a expor justamente as suas diferenças e às vezes essas diferenças até mesmo se batem. Porém, se nós continuarmos a entrar no santuário, a olharmos para o Senhor, e uma das coisas que você vai perceber é uma saída do santuário. As divisões começam a aparecer, aquilo que se vai justamente alfinetando o outro com palavras, né? É porque saiu do santuário. Porque à medida que nós vamos nos colocando diante da presença do Senhor, nós vamos entendendo que há um caminho. Há um caminho, sim, de denúncia, um caminho, sim, justamente de colocar a verdade, mas não um caminho de divisão, não um caminho justamente de nos afastarmos. Isso é muito claro. Um dos grandes reformuladores da igreja, os reformadores da igreja, foi justamente, por exemplo, São Francisco de Assis. Mudou a igreja sem ter proclamado uma palavra contra ela. Mudou pela sua vida, pelo seu testemunho, continua a mudar porque vai chamando pessoas ainda a responderem aquilo que é a voz de Deus e também tem gerado santos e mais santos para a igreja. O que está ali? Está um coração que entende aonde está o santuário. Por isso, as divisões na sua casa, as divisões no seu trabalho, nós precisamos entrar no santuário. Primeiro para interceder, primeiro para perceber o quanto nós precisamos trazer dentro do nosso coração o desejo de reconciliar as coisas. Porque à medida que você vai ouvindo as coisas que estão dividindo na tua família, dividindo no teu trabalho, em vez de você causar ainda mais divisão, você entra no santuário. Entra na adoração, entra numa presença e esta presença vai primeiro restaurando as coisas aqui dentro de você, porque você é como todo homem, tem raiva, muitas vezes fica chateado, muitas vezes impaciente, mas ao contrário de todo homem, você é chamado a agir de uma forma mais profunda. Ou seja, os homens muitas vezes agem causando ainda superficialidades, divisões, mas você que entra no santuário de Deus é chamado justamente a trazer esta unidade dentro do teu coração, para que a unidade dentro do teu coração traga unidade também externa. Pense um pouquinho sobre isso e entre no santuário de Deus, no lugar da sua paz. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.